sejam muito bem-vindos ao nosso especial de Natal de 2020, um presente para os pais nesse ano tão difícil. Para começar com um grande estilo, a nossa convidada de hoje é ela, linda, maravilhosa, executiva, flexível, psicopedagoga especializanda em aba Autismo e DI, com formação em alfabetização de pessoas com deficiência, atuante na luta pela inclusão. É ela, Ana Cristina. Olá, pessoal! Gente, que marketing da Mari! Agora eu tenho que fazer jus. Acho que nem minha mãe faria um marketing tão bom assim. Essa, sem dúvida, é uma das perguntas que mais me fazem. Quando, então, qual a idade ideal para se iniciar o processo de alfabetização? E essa dúvida vem porque a maioria das pessoas compreende o processo de alfabetização, vê esse processo apenas limitado à identificação de letras, de números, sílabas, escritas de palavras, frases. E, na verdade, a alfabetização está muito além disso. Tem a questão dos pré-requisitos que eu vivo falando, que são as habilidades que deve vir previamente, antes das letras, antes dos números, que a criança tem que desenvolver para que esse processo se dê de uma maneira mais tranquila e para que de fato ele aconteça. Porque caso contrário, vai ser aquele processo de alfabetização que demora mais de ano, 2 anos, e a criança não demonstra avanços. Muito provavelmente porque ela ainda não tem todas as habilidades que antecedem esse objetivo final, que é a alfabetização. De onde parte, então, os objetivos traçados pelas escolas, sejam elas municipais, estaduais, particulares, todas se norteiam num documento chamado Base Nacional Comum Curricular. Esse documento ele é de fácil acesso, está disponibilizado na internet, todos os pais podem acessar ele. E lá ele traça alguns objetivos que são esperados dentro de cada faixa etária, iniciando nos primeiros meses de vida. Porque se nós pararmos para pensar no contexto hoje social, as crianças muitas vezes vão para a escola já nos primeiros meses de vida ali, que são os berçários, né? E eles ficam lá, recebem todo o cuidado, as professoras suprem as necessidades básicas, mas há também estimulação. Então, há objetivos pedagógicos desde os primeiros meses de vida. E nesse documento ele traça certinho que tudo que é esperado para o seu filho, para sua filha, para a criança que você é responsável dentro da idade que ela está. Vou citar alguns exemplos dentro da BNCC. Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem oral e escrita espontânea, de fotos e outras formas de expressão. Então, quando a criança pega o livro e ela começa a contar histórias por meio do livro, quando ela começa a fingir que está escrevendo e fala para a mamãe, escrevi aqui que eu te amo, ou eu estou muito triste, vai lá e rabisca tudo o papel, são formas dela se expressar. E será que a criança consegue se expressar dessa forma, que não seja apenas pelo choro? Então, é uma forma de começar a estimular. Vejo muitas mães investindo em jogos que trabalham identificação de letras, de números. Mas por que não investir em jogos que trabalhem em vocabulário, que trabalhem com emoções, para que a criança consiga compreender o que ela está sentindo, que aquilo tem um nome, que ela está feliz, que ela está brava, qual tipo de situação deixa ela feliz, que tipo de situação deixa ela chateada. Isso tudo são habilidades extremamente necessárias e que os pais podem estimular no dia a dia, dentre várias outras que estão propondo neste documento, que depois eles vão aprimorar, enriquecer e adaptar conforme o contexto de cada escola. Só que esse documento já traz uma base do mínimo ali que normalmente é esperado para que a criança desenvolva de uma maneira satisfatória. Bom, então nós temos 2 pontos para refletir. Se nós compreendemos então que a alfabetização não se limita apenas ao conhecimento de letras, números, sílabas e tudo que vem aí para frente, e também se nós compreendemos que há pré-requisitos,
nós entendemos então que a alfabetização inicia nos primeiros anos de vida e que ela não inicia na identificação de letras. Então eu vou citar aqui alguns exemplos de como as mães podem auxiliar nesse processo de alfabetização e não esperar até que a criança seja inserida no contexto escolar. Até porque a gente sabe que essa experiência, ela vem carregada de várias outras bagagens, né? Ou várias outras demandas sociais que a criança tem que ter, demandas comportamentais. Então, como que a mãe pode auxiliar para que esse processo se dê de uma maneira mais tranquila? Vou dar então alguns exemplos de como as mães podem estimular pedagogicamente desde os primeiros anos de vida. Uma das habilidades básicas para que a criança desenvolva qualquer habilidade de qualquer área é o contato visual. Ela precisa olhar para o outro para receber comandos, para receber trocas sociais, para compreender o que estão dizendo a ela, para realizar a imitação, porque tudo posteriormente parte dessa habilidade básica da imitação. Então, por exemplo, quando nós pedimos para que a criança se comunique, nós inicialmente pedimos para que ela reproduza, imite alguns sons. Por exemplo, mamar, papar, esse, dar, água. E mais para frente, se nós pensarmos, por exemplo, a questão pedagógica enquanto escrita do nome, escrita das letras, é uma imitação, onde nós fazemos o traçado e a criança reproduz, muitas vezes antes mesmo de saber o nome daquela letra. Então, a imitação é uma das coisas que as mães podem ensinar brincando com a criança, fazendo alguns movimentos, pedindo para que ela imite, fazendo alguns movimentos com objetos, por exemplo, colocando leite no copo e pedindo para que ela coloque também, passando pão na manteiga e pedindo para que ela também faça, para que ela consiga observar as características específicas de vários movimentos e posteriormente desenvolva a questão da imitação para a comunicação, para a escrita. E por mais que, já comentei, a fala seja uma propriedade muito maior da fono, ela está totalmente relacionada à escrita. Se a criança fala errado, ela consequentemente vai escrever errado, já que a escrita lá na frente está voltada com a alfabetização e existe uma demanda tão grande por parte da pedagoga, dos pedagogos que trabalham com esse processo. Para que os pais saibam, então, o que e quanto exigir do pedagogo, eles têm que compreender a diferença de pedagogo e psicopedagogo. Existe um equívoco em achar que psicopedagogo é só uma modinha para cobrar mais caro, mas há uma diferença. O pedagogo, a função dele é auxiliar a criança nas dificuldades específicas que ela está apresentando naquele momento. Por exemplo, se a dificuldade é em realizar operações de multiplicação, o pedagogo, o professor particular, vai realizar vários exercícios de multiplicação repetidas vezes para que a criança consiga desenvolver, consiga compreender melhor aquela habilidade que ela apresenta dificuldade. Agora, o psicopedagogo, ele vai entender esse processo de aprendizagem. Então, ok, eu já entendi que a criança não está conseguindo avançar nas habilidades de matemática, por exemplo, ou na alfabetização, no processo de reconhecimento de sílabas, de palavras, ela não está conseguindo progredir. O psicopedagogo vai compreender, investigar o que nesse processo ficou falho. Lembra do que eu falei dos pré-requisitos? Então, ele vai fazer uma avaliação para compreender o que vinha antes disso que a criança não conseguiu desenvolver e muito provavelmente pularam etapas e pode justificar o motivo pelo qual ela apresenta dificuldades hoje nessa determinada habilidade. Então, o pedagogo tem função de avaliar, de investigar? Não, ele vai apenas frisar aquelas necessidades específicas. Se a criança não está avançando, o pedagogo vai encaminhar para o psicopedagogo para ele investigar a aprendizagem, para ele entender o processo, a maneira como essa criança aprende e o que pode estar dificultando e atrasando esse desenvolvimento.
Eu sempre falo que os pais, a família de um modo geral, não podem ser passivos ao que os profissionais orientam. Eles têm que analisar se isso de fato está fazendo sentido, se há um embasamento. Então vamos para alguns critérios que os pais podem levar em consideração para compreender, para avaliar se o trabalho do pedagogo, professor, responsável por desenvolver as habilidades pedagógicas do seu filho, da criança que você é responsável, se está adequado. Um deles, então, é compreender se este pedagogo investiga, explora habilidades que não estão restritas apenas a letras e números. É compreender se esse pedagogo leva em consideração, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular ou algum outro documento que dê uma base, que dê um norte no trabalho dele, né? Então, assim, esses objetivos que você está traçando, eles vêm de onde, né? Você está se baseando, está se pautando em quê para traçar esses objetivos para a criança? Outra questão é o tempo em que esse processo está demorando, né? Se a criança está há mais de 6 meses num mesmo exercício, numa mesma habilidade e não apresenta avanços, não estou dizendo necessariamente atingir o objetivo final, mas apresentar avanços. Por exemplo, vamos considerar a habilidade de escrever o nome. Às vezes, depois de 6 meses, ela ainda não está escrevendo o nome. Nós temos que considerar também que o prejuízo neurológico, muitas vezes, pode fazer com que esse processo demore mais. Porém, não é motivo para querer aceitar que a criança fique completamente estacionada. Então, vamos voltar no exemplo. A criança que está aprendendo a escrever o nome. Depois de 6 meses, todas as crianças necessariamente vão estar escrevendo o nome? Talvez não. Mas vamos pensar numa criança que não sabe nem a função do lápis, né? Ou ela faz movimentos aleatórios, rabiscos, garatujas, né? Que nós chamamos. E depois de 6 meses, ela já começa a conseguir segurar melhor na caneta, fazer um traçado mais preciso, esboçar alguma letra, ter intenção de realizar um traçado com relação a escrever algum símbolo. Então, entende? Nós chegamos ao objetivo final, que era escrever o nome? Ainda não. Mas essa criança não está estacionada. Porque pode haver equívocos, pode haver dúvidas, mas esse profissional ele busca trocar ideias, informações com os outros profissionais da equipe, né? Ou mesmo com você, mãe, investigar se você está vendo avanço, se você percebe determinado comportamento, porque tudo isso são formas de avaliar se ele está de fato preocupado com esse processo, no sentido de buscar avanços. Todo o tempo que a criança passa estacionada é um tempo de vida que não vai voltar. E tem vários estudos científicos que apontam o que nós precisamos fazer, por exemplo, com uma criança que não está avançando no processo de alfabetização. Já estudaram sobre isso. Pegaram um determinado número de crianças que apresentavam a mesma dificuldade, aplicaram um procedimento e aí tem lá o resultado das pesquisas. Muitas pesquisas mostrando resultados muito satisfatórios de crianças que conseguiram progredir muito nesse processo. Então, a gente sempre brinca falando assim, que nós não precisamos inventar a roda já está inventada. Então, já foram feitos estudos, nós precisamos apenas buscar esses estudos corretos, com resultados científicos e aplicar nas crianças para que elas consigam desenvolver. Obrigada pelo convite. Como a Mari disse, é o nosso presente para as mães, pais responsáveis, para as famílias nesse período de pandemia, neste ano tão turbulento, para de alguma forma nós auxiliarmos na estimulação em casa, nas dúvidas, nas incertezas e inseguranças que existem quando se trata do desenvolvimento das nossas crianças.